turminha do quarto ano? Como vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula, agora com a disciplina de História. Vamos lá? Peguem o livro de História, abram nas páginas 44 e 45. Vamos lá? Nós iremos agora entrar na unidade 2, o início do comércio. Nós vamos ver essa trajetória, como tudo aconteceu, ok? Vamos lá. Vamos aqui observar o mapa. Observando o mapa, nós temos aí a imagem do cultivo agrícola. Observem aí, o cultivo agrícola. E nós temos também a criação dos animais. Observem aí direitinho. Vamos lá, vamos observar o mapa. É importante que vocês vejam onde está o cultivo agrícola e onde estão a criação dos animais. Observem que não está concentrado em um só local, não. Estão espalhados, não é? Observe que nós temos na América, na Europa, na África, na Ásia. Observem aí. Isso fez com que as pessoas saíssem de um lugar para o outro, fizessem rotas, não é isso? Para que pudessem ter a troca em quantidade maior. Essa troca que eles faziam não era uma compra e venda, eram trocas. Eles não compravam com dinheiro, não. Eles faziam troca com produtos agrícolas e os animais de criação, certo? Então, aqui nós temos origem, vejam aí nessa legenda aqui. Vamos lá. Vejam aqui na legenda e acompanhem a leitura comigo. Vocês podem ler, tá certo? Enquanto eu leio, vocês podem ler comigo. Vamos lá. Origens da agricultura e da criação de animais há cerca de 10 mil anos. Então, nós temos o algodão, o arroz, a aveia, a batata, cânhamo, nós temos o cânhamo, nós temos centeio, cevada, ervilha, nós temos o feijão, inhame, nós temos lentilha, mandioca, milho, pães, sorgo, trigo. E nós temos aí a criação dos animais. Vamos observar. Nós temos alpaca, boi, cabra, carneiro, cavalo, galinha, ganso, lhama, porco e o porco da Índia. Observem a informação que nós temos aqui nesse retângulo laranja. Nós temos aqui a área de origem das principais culturas agrícolas e criação de animais. Então, nós temos aqui as informações necessárias para que podemos deixar o nosso estudo mais rico. Vamos lá. A especialização do trabalho. Vamos lá? Vamos acompanhar a leitura? Você pode repetir. O desenvolvimento da agricultura possibilitou às pessoas trabalhar em uma atividade especializada. Por exemplo, artesãos que fabricavam tecidos, objetos de cerâmica, cestos, armas, entre outros. Nós temos aqui agora, ó, estou passando assim com a seta para que vocês observem onde nós iremos ler agora. Nós temos aumento demográfico. A durabilidade dos grãos permitiu o armazenamento dos alimentos por longos períodos. Com o cultivo da terra e a criação de animais, a alimentação tornou-se mais diversificada. O resultado foi um grande aumento populacional. O que significa aumento demográfico? Aumento da população naquele local.
o aumento da população de acordo com o tamanho demográfico do ambiente, do lugar. Então, isso quer dizer que a população estava maior do que o tamanho do lugar, ok? Então, densidade demográfica, aumento demográfico é o aumento da população. Então, o lugar se tornou pequeno para a quantidade de pessoas que nele estava vivendo. Nós temos aqui a domesticação dos animais. Aqui, ó, domesticação dos animais. Vamos ler? O processo de domesticação de plantas e animais aconteceu em muitas partes do mundo. Uma mesma espécie vegetal ou animal pode ter sido domesticada em épocas e locais diferentes. Aí nós temos agora aqui, formação de aldeias. Vamos ler. O desenvolvimento da agricultura levou os grupos humanos a se fixarem próximo às plantações. No local, com o tempo, formaram-se aldeias que reúnem famílias vizinhas. Então, agora aqui, ó, nós temos comunidades fluviais. O que seria comunidades fluviais? Os primeiros grandes grupos familiares ocupavam geralmente as proximidades de um rio, o que garantia água para regar os campos de cultivo e abastecer a população e o gado. Observando aí, você vê que as pessoas cobiçavam os lugares. O que é cobiçar? É querer ficar naquele local para ter a troca de produto e sabendo que ali eles teriam como sobreviver. Sobreviver com o quê, gente? Sobreviver com o cultivo da agricultura, com os alimentos e a criação dos animais. Com esses dois produtos, eles tinham o quê? A troca. Outras famílias teriam outros produtos que eles não tinham. Então, aí começou a troca. Foi aí que deu início ao comércio, certo? Então, vamos agora discutir aqui conversando. Vamos lá. Observando ainda o mapa, vocês podem responder, ok? Responder as questões que eu irei perguntar agora. Vamos lá, concentra. O que era cultivado no território que hoje corresponde ao Brasil? O que era cultivado? Observem aí o mapa do Brasil e vejam o que era cultivado. Se você fizesse uma viagem no tempo e quisesse consumir arroz, para que época e local teria de ir? Identifique no mapa o local de origem de 3 alimentos que você gosta de comer. Então, observe no mapa completo, não só o do Brasil, no mapa completo, o que mais você gosta de comer. Esses cultivos aí agrícolas, o que é que você gosta de comer? Então, onde é que tem em grande quantidade esse cultivo agrícola que você gosta de consumir? Observem aí no mapa. Vamos agora passar para a página 46. Vamos lá? Passar para a página 46. Vamos lá. Nós temos aí as primeiras trocas comerciais. As primeiras trocas comerciais. A origem do comércio. Observando aqui ao lado, eu tenho um prato e uma pedra. Esse prato, você observando direitinho a imagem, você observa que ele é de quê? Esse material que foi feito, esse prato grande aí, é de quê? A pedra é o material de pedra, né, gente? E esse prato? Será que também é um material de pedra? Sim.
Quem respondeu sim, ok, acertou. Nós temos aí um pilão utilizado para moer alimentos. Alimentos esses da época do Neolítico. Lembra que Neolítico é o novo tempo, que trabalha com a pedra polida. Por isso que consegue-se fazer esses tipos de objetos. Então, isso aí se chama o quê? Um pilão. Pilão para amassar. Então, vamos agora acompanhar a leitura? A origem do comércio. Vamos lá. É importante que você leia em voz alta comigo, tá certo? Vamos? Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir a feiras, supermercados, lojas e shoppings, ou até mesmo utilizar a internet para comprar em lojas virtuais. Para pagar por um produto, podemos usar o dinheiro, cheque ou cartão. A maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Deixa eu subir um pouquinho a tela. Aí nós temos aqui, há cerca de 10 mil anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam a agricultura de subsistência, uma prática na qual cultivavam apenas os alimentos necessários para seu sustento. Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita apenas para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo alimento, lã ou couro. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimentos que o necessário para o consumo. Esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares, como eu falei antes. Desse modo, os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. Assim foi a origem do comércio. Então, vamos observar as imagens que estão aí, que são produtos que podem ser trocados. Vamos lá? Vamos citar. Vamos lá. Vou aumentar aqui a imagem. E aí você vai ver o que aí? Podem citar, podem falar aí o que é que vocês estão vendo. Peles de animais, carnes, lentilha, peixes, frutas. Não é isso, gente? Então, esse comércio aí, o que um grupo familiar não tinha, podia trocar com esses que tem. E o que o outro grupo familiar tinha, podia trocar com esses daí que não tinham. Um exemplo, uma roupa. Esse grupo familiar, ele tem o couro, a pele do animal, a carne, o peixe, a lentilha e as frutas. Vai ver que outro grupo de pessoas tinham a roupa, o tecido ou um objeto, como nós vimos anteriormente, o pilão. Então, como necessitava de ter esses produtos, eles faziam essa troca. Por isso que chamamos o início do comércio. O início do comércio, ok? Então, vamos lá. Agora na página 48. Vamos passar para a página 48. Novas relações e produtos. Vamos observar a imagem? Vamos lá. Olha aí esse objeto. O que seria esse objeto? O que seria esse objeto? Na página 48, fala sobre o machado de pedra, uma pedra polida e vaso de argila do Neolítico. Então, o machado é de uma pedra polida e o vaso é de argila. Foi feito com a argila. Então,
Aí nós vamos entender fazendo a leitura do texto. Vamos lá? Vamos na página 47. Vamos lá, na página 47. Vamos passar aqui. Acompanhe a leitura comigo, ok? Trocas diretas. Nós temos outro objeto aí. Que objeto é esse? Pote de cerâmica. Agora é de cerâmica, não é de argila. Vamos aumentar para que vocês possam observar melhor. Olha só. Pote de cerâmica. Utilizado para guardar grãos do Neolítico, encontrado em Israel. Então, agora vamos acompanhar a leitura. Trocas diretas. Vamos lá. Trocas diretas. Nesse período, faziam-se trocas diretas de produtos. Isso significa que um grupo familiar que produzia mais cereais do que era capaz de consumir podia trocá-los antes que se estragassem com outro grupo que tivesse muitos animais, por exemplo. As próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença de valor entre elas. Essas trocas evitavam o desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada família. Então, vamos fazer a leitura agora das questões. Vamos agora praticar. Explique o que é agricultura de subsistência. O que significa agricultura de subsistência? De acordo com os nossos estudos, o que seria agricultura de subsistência? Segundo quesito, como eram feitas as primeiras trocas comerciais? Expliquei direitinho aí como eram feitas, né? Terceiro quesito. Leia as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso. As trocas de produtos começaram apenas há 200 anos? As trocas de produtos começaram há 200 anos? Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares? Há 10.000 anos, as trocas comerciais eram feitas de maneira direta. A agricultura de subsistência tem por objetivo a produção de grande quantidade de alimentos para o comércio. Então, a agricultura de subsistência, será que é isso aí? Tem por objetivo a produção de grande quantidade de alimentos para o comércio? Então, você vai colocar verdadeiro ou falso. Agora vamos para a página 48. Na página 48. Nós temos aí novas relações e produtos. A maior oferta de alimentos possibilitou a maioria das condições de vida de alimentação dos grupos humanos, que se tornaram cada vez mais numerosos. O surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio favoreceu o aumento das trocas. Nesse período, ferramentas, utensílios de cerâmica e vestimentas também passaram a ser produzidos com o objetivo da troca. Lembra que a gente, Tia comentou aí, deu um zoom nessa imagem e viu que é um machado de pedra polida, né? Pedra polida significa que essa pedra ela era encontrada no Neolítico ou no Paleolítico, no tempo antigo das pedras rupestres ou da pedra polida. Aí na legenda você já tem a resposta. Machado de pedra polida e vaso de argila do Neolítico. Certo? Então, vamos continuar a leitura. É importante que você leia em voz alta com tia Ilka. Vamos lá. Nos grupos maiores,
cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. Assim, teve início a especialização do trabalho. Enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros se dedicavam a cuidar dos animais ou a produzir objetos como enxadas, foices, machados, pilões e tecidos. Trocas e valores. Trocas e valores. Aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, conforme o tempo necessário para produzi-lo. Se uma atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Por exemplo, um agricultor arava, semeava e irrigava a terra, e depois de alguns meses colhia o cereal. Uma artesã levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para consumo em um único dia, mas ainda assim ele precisava esperar a época do ano adequada para caçar. De acordo com essa ideia de igualdade ou equivalência entre diferentes produtos, um caçador precisava oferecer 3 aves para receber em troca um fardo de trigo. Aí nós temos aqui um exemplo. 4 cestos de peixes poderiam corresponder a um par de sapatos feitos pela artesã, mas ainda havia troca direta de um produto por outro. Então, vamos observar bem direitinho esse cesto. Vamos lá. Vamos observar esse cesto. Vou aumentar para que vocês vejam bem direitinho. Aqui, ó. É importante ler a legenda, para a gente saber de onde vem o cesto, de como era fabricado. Cesto feito de fibra vegetal, de cerca de 5.000 anos atrás, encontrado em uma caverna na Espanha. Vejam que foram encontrados, quando a gente lê as legendas, a gente percebe que foi encontrado produtos na Europa, em Israel, não é? Vejam, em vários lugares dos continentes, a Europa, a África, a Ásia, a América. Então, a diversidade foi grande, não é? E a procura por esses produtos para que o comércio começasse a desenvolver foi grande. Então, vamos dar continuidade. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Nós temos também aí, ó. Vocês acham que isso aí é o quê? Eu até achei interessante, por não parecer muito com o atual, com o de hoje em dia. Mas o que seria esse objeto aqui? O que é que vocês acham aí, olhando de imediato? Que objeto é esse aí? Vamos ler a legenda? Sapato feito de couro de vaca, de cerca de 5.500 anos atrás. Então, o sapato foi feito com o couro da vaca. Bem diferente do nosso hoje em dia, né, gente? Mas esse é o sapato. Então, vamos lá, vamos continuar agora praticando. Vamos lá.
Como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si? Como foi que eles entraram num acordo? Encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. Vocês vão achar no diagrama palavras referentes às primeiras trocas dos produtos, certo? Vamos lá, continuando. Vejam só, essa questão vocês vão ter que fazer o comentário e registrar sozinho. Nós, quando estamos na sala, fazemos essa troca de ideias. Como não está sendo possível, você pode pedir a ajuda de um adulto, você pode registrar falando oralmente, né? Registrar oralmente com essa pessoa, o irmão mais velho, a mamãe, a vovó, o papai, o vovô, que possa ajudar você a fazer esse comentário. Reúna-se em grupo com alguns colegas e imagine 2 exemplos de trocas com valores equivalentes que poderiam ser feitas dos produtos encontrados no diagrama. Registrem a resposta. É importante que vocês primeiro comentem tudo que nós estudamos, essas palavras que foram encontradas no diagrama, e de acordo com os nossos estudos, vocês vão comentar escrevendo. Agora vamos para a página 50. Vamos lá. Na página 50, nós temos aí, você sabia que a concha de uma espécie de caramujo marinho era usada em algumas regiões da África e da Ásia como dinheiro, valendo dinheiro essas conchas. Essas conchas eram valorizadas por seu aspecto semelhante ao da porcelana e era prático usá-las como moeda, pois eram pequenas e fáceis de transportar. Além disso, como em geral tinham o mesmo tamanho e peso, muitas vezes bastava pesá-las para descobrir quanto dinheiro havia em uma porção. Interessante, não é? Vamos aqui, vou aumentar essas imagens. Então, ó, elas tinham os tamanhos bem parecidos e elas valiam o quê, gente? Falem aí. Vamos ler a legenda agora? Na China, há 3.000 anos, as conchas naturais foram substituídas por conchas artificiais, feitas de ossos, como a da foto acima à direita, de pedra, de jade, de chumbo ou de cobre. Vamos continuar agora aqui. O surgimento da moeda. Vamos ver como foi que surgiu a moeda. Posso ler? Está todo mundo acompanhando direitinho? Vamos lá. O surgimento da moeda. Há mais de 6.000 anos, realizar uma troca comercial não era muito simples, apesar do sistema de equivalência de valores. Uma tecelã, por exemplo, teria de encontrar um agricultor que estivesse interessado em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse os produtos de que ela precisava. Para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como símbolo de equivalência. Os primeiros grupos familiares usaram sementes de trigo, abundantes na natureza e fáceis de transportar. Para conseguir alimentos, a tecelã não precisaria mais oferecer tecidos em trocas de arroz, por exemplo.
ela poderia utilizar determinada quantidade de sementes de trigo e o agricultor poderia utilizar as sementes que recebeu para utilizar novas trocas com outras pessoas que tivessem produtos de que ele precisasse. Essas sementes serviam como uma espécie de moeda. Desse modo, o comércio ficou mais fácil e dinâmico, pois vender e comprar se tornaram operações separadas. Com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram de ser diretas e aí começaram a ser indiretamente e também começou a igualar com o sistema que vivemos hoje. Nós temos aí, deixa eu aumentar a imagem. Aqui. Sementes de trigo foram utilizadas como moeda por civilizações antigas durante muito tempo. Estão observando as sementes? As sementes. Então, vamos continuar lendo. Preste atenção. Na questão 6, nós temos assim: com o uso da moeda, o que mudou nas trocas comerciais? Observe as imagens e relacione cada troca representada à sua descrição. Vamos lá. Nós temos aqui A. O que seria aí? Falem. A. Qual é o produto que temos aí no A? O B. O C. Então, como seria? Isso aí seria uma troca? São grupos de famílias que tinham a batata e grupos de família que tinham a cabra, cabrito. No B, grupos de família tinham sapatos e outro grupo de famílias teriam o peixe. No C, grupos de família teriam toalhas e o outro grupo de família teriam sementes. Então, como poderíamos fazer essa troca? Troca de mercadorias por moedas, troca direta entre produtos, troca direta de produtos com valores equivalentes. E aí você vai colocar ao lado deste diagrama aí, deste gráfico. Gráfico, aí é um gráfico. O 1 nós temos país, nome da moeda. O 2, país, nome da moeda. O 3, país, nome da moeda. Você vai pesquisar em livros e sites algumas moedas que existem no mundo atualmente. Atualmente nós estamos falando a mesma coisa que hoje em dia. Então, você vai colocar o nome de um país e o nome da moeda. Você vai colocar outro nome de um país e o nome da moeda que o país tem. O 3, a mesma coisa. Você vai colocar o nome do país e o nome da moeda. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham participado como tia Ilka está pedindo, porque é importante a leitura, você responder. Ok? Façam a tarefinha direitinho, pratiquem os exercícios, porque é mesmo que andar de bicicleta, a gente só aprende praticando, ok? Então, façam direitinho, leiam o texto, se teve alguma palavrinha que você não entendeu, você vai grifar essa palavra, você vai sublinhar essa palavra e vai pesquisar o significado. Porque quando você não entende uma palavra, aí complica o seu entendimento do conteúdo que está sendo estudado. Se você, não entendi essa palavra, peraí, vou sublinhar e no final eu vou pesquisar e aí você vai ver que você, entendi, você vai entender melhor, ok?
Espero que todos estejam bem. Beijos em cada um. Estudem, pratiquem os exercícios concentrados, com calma, direitinho. Bons estudos para vocês. Sintam-se abraçados por Tia Ilka e até a próxima aula. Beijos!